Fala pessoal, beleza? Meu nome é Josimar, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o programa de parceria da Nimbus Software, beleza? Bom, apenas brevemente explicando, né? Então, o nome da nossa empresa é Nimbus Software. Alguns ainda conhecem a nossa empresa como o nome Backup Dados, tá? Não tem problema, Backup é o nome de uma das nossas verticais aí, das nossas marcas, né? E dentro da Backup Dados, né, nós temos duas ferramentas, que é a Cloud Backup e a Backup Dados Monitorado, ok? Acredito que vocês já conheçam a diferença das duas, e se não conhecem, no final aí vocês vão ter os meus contatos aí e podem me chamar e a gente pode conversar melhor para explanar. Ok, Animos aí, nós estamos aí no mercado de tecnologia há cerca de 10 anos, mais ou menos aproximadamente. Hoje nós temos aí cerca de mais de 1.000 clientes, 4.000 usuários e cerca aí de 100 revendas aproximadamente no Brasil e no Paraguai. Além disso, nós somos distribuidores da Freshworks, que é uma multinacional indiana, com soluções de engajamento ao cliente, como o famoso Freshdesk, Freshservice, Freshsales, Freshchat, né? Tem também o Fresh Market, outras soluções aí, tudo voltado ao engajamento do cliente. A Fresh tem mais de 200 mil clientes no mundo e está no Brasil aí com cerca de mil e poucos clientes também, atuando aí fortemente no mercado de tecnologia e ajudando os clientes nessa questão de engajamento. Beleza? Em outra oportunidade também nós podemos conversar sobre a Freshworks, mas o objetivo dessa apresentação é explicar para vocês sobre o programa de parcerias. Ok? Bom, só para a gente ter um pouco mais claro, né, quem são os possíveis clientes, né, desse programa de parcerias, ou seja, dessas soluções de backup, né? Então, no decorrer dos anos aí, nós entendemos que as pequenas e grandes empresas, né, então, ou seja, independente do tamanho, que possuem um grande volume ou um volume importante de dados, né, de documentos que precisam ser salvos. Então, assim, a pergunta até mesmo não é qual que é o volume, né, que a empresa precisa ter para precisar contratar uma ferramenta de backup de dados. E sim, a pergunta é se essas informações são importantes ou não. Então, se a empresa tem um documento importante, já é interessante que ela tenha uma ferramenta profissional de backup. No entanto, o que nós percebemos? Que algumas empresas, alguns segmentos, né, têm dado um fit maior, né? Nós conseguimos vender mais para esses tipos de empresa por questão do volume de documentos importantes. Então, é um segmento que nós estamos vendendo muito, nós estamos vendendo bastante para escritórios contábeis, órgãos públicos, prefeituras, câmaras municipais, cartórios, laboratórios, gráficas, imobiliários, construtores, agências de marcas. Então, todas essas empresas que possuem um grande volume de dados, de informações digitais e precisam salvar essas informações, nós conseguimos agregar valor oferecendo as nossas soluções de backup. Mas, além disso, né, nós podemos definir também como qualquer empresa que tenha um servidor físico, né, ou com um banco de dados e arquivos que precisam ser salvos. Então, uma das nossas ferramentas, das nossas soluções, ela faz essa parte de integração com os bancos de dados diretamente para fazer o backup. Bom, uma vez dito que ela faz backup de banco de dados, você pode imaginar aí que você tem um universo gigantesco para vender, né? Então, desde varejo, comércio, indústria, enfim, qualquer tipo de empresa, né, que tem um sistema aí de gestão, um sistema contábil, um sistema empresarial e que seja com servidor físico. E se a empresa está com um sistema com um banco de dados em nuvem, aí nós acabamos vendendo a ferramenta para fazer o backup de seus arquivos, né? Então você pega aí laboratório, cartório. Cartório é obrigado a ter um backup em nuvem, né? Então aí a gente já consegue vender muito. Laboratório é outro segmento que nós atendemos muito, um volume grande de exames, né? De documentos, de arquivos que ficam ali. E mesma coisa escritórios contábeis, né? A gente está no período de imposto de renda aí, então você imagina o volume de arquivos que esses escritórios não têm. Beleza? Outra coisa que tem, né, favorecido muito, né, é esse entendimento, né? Por que eu vou contratar uma ferramenta de backup, né? Então, nos últimos anos aí tem acontecido muito a questão dos ataques de ransomware, tá? Então, os ataques de ransomware começaram aí no Brasil no início aí de 2017 e vem aí assombrando milhares de empresas.
no Brasil e no mundo, né? Infelizmente, ainda tem muitas empresas que trabalham com o Office, né? O Office ou seu sistema operacional Windows craqueado, né? Onde você tem que ir lá e desativar os updates, as atualizações do Windows, e isso é uma porta de entrada para qualquer antivírus e principalmente para esses ransomware. E além disso, né, existe a questão de falhas de equipamento, existe questão de desastres naturais, então caiu um raio, um incêndio, uma inundação, né, na empresa, ela vai perder todos os seus dados. Tem questão de backup em mídias, que muitas pessoas ainda utilizam, né, mas nós sabemos que eles são sujeitos a defeitos. Então, você imagina, o cara vai lá no Paraguai, lá no Paraguaizinho, e compra lá um HD externo, lá, paga R$ 50, e confia todas as informações da sua empresa, de anos de empresa, dos seus clientes, no HD externo. Né? Quando do dia para a noite ele pode simplesmente parar de funcionar e você perdeu todos os seus dados quando você imaginou que estava seguro. E além disso, tem a questão de roubos, de furtos, né? E a questão de erro humano, né? Então, assim, muito comum as pessoas falarem para nós, não, eu tenho uma pessoa aqui que é responsável por fazer esse backup. Beleza, mas é uma pessoa, né? Pessoas podem errar, pessoas podem esquecer, pessoas podem substituir, né? Pessoas podem pegar o coronavírus aí, ficar uma semana, 2 semanas sem trabalhar e de repente vai ficar sem fazer o backup e essa empresa nem vai ficar sabendo. Então, tem uma série de fatores que a gente pode considerar aí para vender uma ferramenta de backup, né? Bom, quais são as vantagens, né? Por que você pode se tornar um parceiro? Por que você vai ser um parceiro nosso da Nimbus Software, da Backup Dados, né? Primeiro, para você realizar um cross-sell em seus clientes. Então, imagine aí que você tem uma base aí de 100 ou não sei, 1.000 clientes, ok? Então, a gente vai oferecer para esses seus clientes um benefício, um produto a mais. Então, imagine que se você tem aí um ticket médio aí de R$ 300 e tal, e você tem 1.000 clientes, se você colocar uma solução de backup ali cobrando 70, R$ 50 a mais por mês desses clientes, só aí o teu faturamento vai subir para quanto? Né? Faz as contas aí, quantos clientes você tem? Coloca aí R$ 70 a mais por mês em cada um, né? Para quanto vai subir o teu faturamento? Então você consegue de fato fazer um cross-sell, né, na sua base aí, oferecer valor e entregar valor para os seus clientes. Além disso, você pode explorar novos mercados, de repente o teu software, a tua tecnologia, o que você trabalha aí, ele é focado para um tipo de mercado, para um tipo de segmento. E a Backup Dados, como a gente viu lá no início, ela tem uma persona bem diversificada, então você pode atuar em diversos outros segmentos. Bom, como eu já disse, além disso, né, de você fazer o cross-sell, você vai aumentar o seu valor recorrente, porque a gente está falando de uma ferramenta que tem recorrência, então o cliente ele vai pagar mensalmente, né, independente do pacote, né, você vai estar aumentando o seu valor recorrente, seu fixo, uma nova receita, ok? E é claro, você vai agregar valor ao seu portfólio de produtos, né? Então você vai ter uma marca a mais, você tem um produto a mais levando para os seus clientes. E além disso, um ponto muito importante que eu acompanho muito das empresas é a questão de facilitar o suporte técnico aos clientes, né? Por que isso, né? Porque provavelmente se você tem um sistema que é instalado local, volte e meia você deve precisar de um backup para fazer uma análise, né? E você tendo essa ferramenta de backup, né, você pode solicitar para nós ou você mesmo pode ter um acesso para pegar o backup desse cliente e analisar, né? Então fazer uma verificação de banco de dados, fazer teste e assim por diante. Ok? Isso facilita muito, né? É bastante comum aí as empresas sofrerem pegando backup de cliente, né? Tendo que ligar, conectar, né? E se ela tem uma ferramenta de backup em nuvem, você vai ter acesso a essas informações, né? Desde que ela te dê permissão, é claro, né? Você vai ter acesso a esses backups a qualquer momento, beleza? Bom, para a gente falar sobre o programa de parcerias, nós precisamos entender aqui dois conceitos que nós usamos, tá? Venda por indicação e venda direta, tá? Então, você como parceiro, você pode trabalhar nesses dois formatos, vender por indicação ou fazer a venda direta. Qual que é a diferença, né? Na venda por indicação, qual que é a obrigação do parceiro? O que que você vai fazer aí na ponta, né? Do outro lado da ponte, como nosso parceiro? Você vai simplesmente indicar um possível cliente para nós, né? Ou seja, você vai ligar aqui ou vai me mandar um e-mail, um WhatsApp, falar assim, olha, atenda esse cliente aí, liga lá, vende para ele, oferece a ferramenta, fecha com ele, beleza? E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o contato de prospecção, vamos entender qual que é a necessidade, qual a ferramenta que se adequa para esse cliente, vamos fazer uma demonstração se for necessário, vamos gerar a proposta para ele, apresentar a proposta, negociar, nós vamos formalizar o contrato com esse cliente, tudo eletronicamente, tá? Vamos fazer o faturamento financeiro, enviar os boletos, vamos fazer a implantação e vamos dar o suporte técnico para esse cliente. Então, essas são as nossas obrigações nessa venda por indicação. Já a venda direta, o que acontece? Você acaba assumindo todo o papel comercial.
Ou seja, você vai fazer a prospecção, você vai entender a necessidade desse teu cliente, você vai fazer uma demonstração para ele, se necessário, nós vamos te preparar para isso, é claro. Você vai fazer uma apresentação da proposta, então você vai ter um acesso a um portal onde você vai conseguir elaborar a proposta, ok? Você vai fazer a negociação e vai formalizar o contrato. Tudo isso dentro do nosso painel, do nosso portal, da nossa ferramenta, o contrato que a gente vai assinar online. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um suporte comercial para você. Então, se você tiver alguma dúvida na hora de elaborar a proposta, por exemplo, dentro do nosso portal, nós vamos te dar todo o apoio necessário. Se você precisar que a gente te ajude a demonstrar, nós vamos fazer isso, né? E aí, uma vez que você conseguiu trazer isso no cliente, fechou essa venda, nós vamos fazer o faturamento financeiro, vamos fazer a implantação e vamos dar o suporte a esse cliente, né? Então, na venda direta, ela é mais equilibrada. Na venda por indicação, o parceiro simplesmente indica o cliente e deixa o resto com a gente, tá? Bom, como existe um envolvimento diferente nas formas de parceria, de vender, existe um comissionamento diferente também. Então, o que acontece? Via de regra, nós cobramos um valor de implantação, ou taxa de adesão, né, ou valor de instalação, seja como você quiser chamar, tá? Na venda por indicação, esse valor de implantação, de instalação, ele acaba ficando aqui na Nimbus, né? Porque com esse valor eu vou usar para manter a minha equipe comercial motivada para vender para você. Né? Porque senão não faz sentido você ficar passando cliente, a equipe vender, né, e não ter uma boa motivação para isso. Então, eles vão até te atender melhor quando você indicar um cliente, ok? Então, esse valor na venda por indicação, o valor da comissão, do valor da implantação, ele vai ficar aqui na Nimbus Software. Você não recebe comissão sobre esse valor de implantação. E na venda direta, sim. Na venda direta, como você assume as despesas comerciais, você vai colocar um vendedor aí, vai colocar uma pessoa, não sei, né, para fazer esse processo de venda, você fica com 50% do valor da implantação. Os outros 50% nós diluímos aqui para bancar o custo da equipe técnica que vai fazer o contato com esse cliente, vai fazer a implantação nele, né? Então entendemos o seguinte, que o valor, né, da taxa de adesão, implantação, instalação, né, 50% é para a parte técnica e 50% é para a parte comercial. Então é assim que nós separamos. Então se você vender por aí, beleza, você fica então com o teu 50% do comercial e a gente só fica com 50% referente à parte técnica, que é a parte de implantação aqui. Se nós vendemos por aqui, então, como nós fizemos o comercial e a implantação, ele acaba ficando por aqui. Mas aí você não vai ganhar nada? Não, né? Então, assim, tem a parte da recorrência, né? Então, o que acontece? É na recorrência. Independente do modelo de venda, se é venda por indicação ou venda direta, a recorrência é a mesma. A única diferença aqui é entre os produtos, que eu comentei no início, que eu estou à disposição para a gente conversar melhor sobre isso depois também, tá? Então, o que acontece, né? A comissão da recorrência do produto Cloud Backup Dados é 15%. Independente se é venda direta ou venda por indicação. E no produto backup dados, a recorrência é 25%, tá? Esses valores eles são repassados no mês subsequente ao pagamento do cliente, independente do plano. Então, assim, se o cliente contratou uma ferramenta com vocês no formato mensal, então todo mês, né, conforme o cliente pagar o boleto, no mês seguinte vocês recebem a comissão. Se foi um plano anual, em 3 vezes, então era um plano de R$ 1.500, o que a gente vai pagar em 3 vezes. Então, vocês vão receber a comissão em 3 vezes, sempre no mês subsequente ao pagamento do cliente. Se o cliente não pagar, nós não recebemos e vocês também não recebem a comissão. Ok? Beleza? Acho que ficou claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar depois, tá? Bom, só para a gente finalizar aqui, só para vocês terem uma ideia de valor, né? Eu vou mostrar aqui, ó, uma tabela de preço dos valores da Cloud Backup no modelo HOT, né? O que é o modelo HOT? O modelo HOT é um backup onde o cliente tem acesso a um portal e ele consegue acessar os seus backups e interagir com ele. Então ele consegue acessar os seus arquivos, pesquisar como se estivesse precisando no Google, contrato do Josimar, por exemplo. Então ele consegue acessar os seus arquivos, baixar, compartilhar e interagir com esses arquivos. E nesse modelo, né, nós temos essa tabela aí, né? 100 GB estão, por exemplo, por R$ 79,00 mensais. E tem as opções do pacote trimestral, semestral e anual, onde no semestral ele tem 5% de desconto e no pacote anual ele tem 10% de desconto. O valor da implantação que nós sugerimos é R$ 399,00, tá? Mas nós deixamos para revenda negociar. Então você tem a liberdade de cobrar
R$1.000, de cobrar R$300, de cobrar R$150. Em alguns casos, nós podemos também conversar para isentar esse valor de instalação. Pena que daí ninguém ganha, né? Só ganha a referência, mas estamos totalmente abertos a não perder nenhum cliente, ok? Bom, na ferramenta Cloud Backup, né, existe a modalidade cold também. O que é essa cold? Né? O backup do cliente ele fica congelado, ou seja, ele não vai ter acesso a esse backup instantaneamente. Né? Então, a ferramenta vai trabalhar de forma a fazer esses backups normalmente, mas se o cliente precisar de algum arquivo, ele tem a opçãozinha na própria ferramenta dele para solicitar, né, a restauração desses arquivos. E essa restauração ela pode demorar aí de 3, 5 até 10 horas, né, para restaurar esses arquivos. No entanto, tem a mesma questão de segurança. Os dados são armazenados no data center da Amazon, então é um data center dos mais seguros do mundo, né? Mas aqui, por exemplo, por esses dados ficarem congelados, né, eu consigo fazer, por exemplo, aí na tabela um exemplo, 1.000 tera, 1.000 gigas, né, 1 tera, então, de backup, por R$219. Então, você veja aí que é 22 centavos, não dá 22 centavos o giga, né, no backup da Cloud Backup Code, tá? O mesmo valor de implantação sugerido, né, de instalação sugerido, 399, no plano semestral 5% de desconto e no plano anual 10%, tá? Bom, e também nós temos a ferramenta de backup dados, que é uma ferramenta que tem monitoramento humano, então assim, nós temos uma inteligência aqui por detrás da ferramenta, né, que nós fazemos um monitoramento a fim de avisar o cliente, comunicar ao cliente se alguma coisa der errado, tá? Então essa é uma ferramenta que faz a integração com os bancos de dados, aí, a maioria dos bancos de dados, Postgre, Oracle, SQL, MySQL, enfim, diversos bancos de dados, e é uma ferramenta que consegue fazer backup de VM, backup de servidores Linux, ela tem uma versão Linux, consegue instalar ela sem interface, sem um terminal, só via linha de códigos de comando, né? Então é uma ferramenta muito mais robusta e salva os seus dados no data center da Ascent. Valor de implantação sugerido, R$399, né? E por ela ser uma ferramenta que tem monitoramento humano, né? Tem toda uma inteligência por detrás, ela já tem um valor um pouquinho mais alto, né? Então, assim, nosso pacote mínimo é 3 gigas por R$49 mensais. Né? No plano anual, ele sai por R$529,20. 10 gigas, por exemplo, R$119. Tá? Mas, como ela é uma ferramenta mais usada para banco de dados, a gente sabe que banco de dados não ocupa muito volume, então ela acaba se encaixando muito bem. E você pode também fazer uma venda híbrida, né? Então, assim, eu posso vender a Cloud Backup para arquivos, posso vender a Backup Dados, então, para a parte de banco de dados. Tá? Gente, basicamente era isso que eu queria explicar, para deixar claro para vocês como funciona a parte do nosso programa de canais. Né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pode me procurar, beleza?